Uma vez me perguntaram o porquê de eu gostar tanto de pintar usando apenas a tinta preta. Bem, o preto é a cor que originou tudo. No início do universo era apenas o vazio, a solidão e a escuridão. E que cor poderia representar esses sentimentos tão bem? Exatamente, o preto. Eu nunca tive sequer vontade de experimentar outras cores nos meus quadros. Elas não se encaixariam perfeitamente da maneira como eu queria, simplesmente não funcionavam. A harmonia que o preto tinha na tela branca com os poucos tons de cinza, para dar um pouco mais de volume, era o essencial para que eu me sentisse satisfeito com aquela peça. Pelo menos era o que eu pensava, até aquele fatídico dia. O dia amanheceu cinza, para variar, e eu tenho um certo apreço por dias assim. Por algum motivo é um pouco mais confortável. É apenas um dia comum, e é assim que eu gosto das coisas, que elas sejam comuns. Depois de comprar o meu café matinal, eu continuei caminhando em direção ao escritório de trabalho. Não houve nenhum contratempo, nenhuma dificuldade. Eu apenas caminhei tranquilamente até chegar à porta daquele lugar. Sussurros. Eu escutei alguns sussurros estranhos vindos de dentro. Pode até ser uma paranoia minha e que pode ser qualquer colega de trabalho que esteja conversando próximo à porta, mas era diferente. Ela vinha de dentro. Era quase como uma sensação, um arrepio, uma vontade descontrolável de encontrar de onde vinha esse som. E eu o segui. A recepção estava vazia, então eu entrei pela porta que dava direto ao corredor de entrada. Não havia ninguém, nenhum sinal de alma vivente nas salas ao longo desse grande corredor. E conforme eu andava, mais eu sentia a necessidade de pintar meus quadros. Estranhamente, essa vontade de pintar veio à tona, juntamente do aumento do volume desses sussurros. O corredor tá mais longo do que eu me lembrava. Eu não me lembro dele ter tantas curvas e ser tão colorido. Definitivamente tem algo errado. Essas cores não fazem o menor sentido. Elas não existem no mundo real. Elas são vibrantes, calorosas e ao mesmo tempo repulsivas. Eu continuei caminhando, enquanto começava a sentir o início de uma náusea, uma vontade de vomitar e uma enxaqueca que estava me dando dores absurdas. Mas eu segui em frente, até chegar ao que parecia ser meu objetivo, sem nem saber o motivo. Uma porta, colorida, e as cores eram, assim como as outras que pintavam aquele longo corredor, calorosas e angustiantes. Os sussurros agora estavam mais altos, como se milhares de vozes roucas estivessem gritando dentro da minha mente uma única frase. Pinte a cor. Eu abri a porta e de repente eu me vi dentro do meu apartamento. A sala estava diferente. Os vasos eram coloridos e tinham padrões que eu nunca vi algo que fosse semelhante em toda a minha vida. As flores, que em sua maioria estavam secas e descoloridas, agora seguiam os mesmos padrões dos vasos. Se retorciam em círculos e espirais, com curvas impossíveis, além de brilharem as mesmas cores e estranhamente sussurrarem a mesma frase. Dirigi-me ao meu material de pintura. Minhas pernas se moviam sem eu mandar. Quando eu estava à frente da tela, eu ergui o pincel e ao mergulhá-lo na tinta preta e pressioná-lo contra a tela em branco, eu finalmente entendi. Tudo fazia sentido. As cores, a verdade, tudo. O pincel traçava os mesmos padrões naquele espaço em branco, sem a minha mente ter a mínima ideia do que estava acontecendo. As cores mesclavam-se entre si, como se um único pincel tivesse várias cores que saíam quando fosse necessário. Aquelas cores que antes eram repulsivas para mim, agora fazem um completo sentido. Elas são diferentes, belas, confortáveis e me dão a sensação de que aquilo era o certo e o resto das coisas estavam erradas. Apenas o preto é ridículo. Pintar apenas usando preto é tolice, principalmente quando existem todas essas cores, antes invisíveis para mim. Continuo pintando, com o mesmo pincel. As 4 paredes que costumavam ser brancas continuam como telas perfeitas para que eu possa continuar o trabalho da minha vida. De vez em quando, alguns homens entram no meu quarto e trazem pequenas pílulas. Eles não entendem. Eu não
posso parar de pintar. As cores não podem parar de brilhar, mesmo com eles dizendo que não há cor alguma.